Tá filmando? Então vamos lá. Esse vídeo depois eu vou mandar individual para as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia toda. Vamos começar então explicando um pouco do corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso é uma incógnita na Bíblia porque todo mundo tem um parecer sobre isso, mas ninguém chega a um denominador, né? Uns ficam com a dicotomia, que é só corpo e alma, e outros ficam com a tricotomia, que é corpo, alma e espírito, tá? Então vamos ver qual o correto, então, e vamos explicar o porquê que é correto. Então vamos lá. O corpo seria um corpo, né? O nosso corpo, né? Vou desenhar aqui um homem-formiga. Esse seria o nosso corpo, ok? Alma. E Paulo fala espírito. Lembrando que a alma também é um espírito. Aí que dá uma confusão. Por quê? Porque a alma, sendo espírito, eles uns ficam, não, é a mesma coisa, né? E hoje nós vamos aprender que não é a mesma coisa. Isso aqui somos nós, o corpo, ok? A alma é aquela alma que vai subir naquela dimensão com Jesus, ou vai para baixo naquela dimensão, né? Que vocês sabem muito bem qual é. Então essa é a nossa alma, que tem o poder de escolha. Esse nosso corpo aqui, ele tem poder de escolha para escolher a alma ou o espírito. Agora nós vamos aprender aqui o espírito. Todo mundo aqui que está confusão. Todo mundo pensa que esse espírito, quando Paulo falou, pensa que esse espírito é nosso, mas não tem nada a ver. Nosso é a alma. Entendeu? Esse espírito aqui, então, Beto, o que é? Esse espírito aqui é o espírito de Deus. Quando foi assoprado lá em Gênesis, quando ele disse que foi assoprado nas narinas de Adão o espírito. Entendeu? Todos nós temos o espírito dele. Esse é o espírito. O que é o espírito? Vamos explicar melhor então. Se nós temos a alma. A alma é o poder de escolha, como eu falei para vocês. Porque a carne, ela é corrupta desde que tinha Adão. Vocês se lembram como ele já começou a pecar, né? Inclusive Deus diz, olha, o pecado jaz à porta. Quando Caim matou Abel, Deus disse, olha, o pecado jaz à porta, está na frente de vocês, aí cabe a vocês dominá-lo. Mas como é que nós vamos dominar? Porque a carne, ela é corrupta, ela quer sempre coisas ruins, o que não presta para nós, certo? Tirando ressalvas, aquele sentimento que às vezes ela chora, ela sente alguma coisinha boa, mas é umas coisinhas, nós vamos chegar lá, bem pouco. O restante é tudo coisas ruins que ela quer, entendeu? E o Espírito de Deus é aquele que ensina coisas boas. Vocês estão entendendo? E a alma fica no meio, tem o poder de escolha. Por isso que eu digo, Deus é um gentleman. Ele deixa nós escolhermos se nós queremos optar pela carne, que é ruim, a grande maioria das vezes, ou escutemos Ele, que é o Espírito. A nossa alma vai ter o poder de escolha. Por quê? É a alma que vai ser salva ou vai se perder. O corpo é corrupto, ele vai ficar aqui na terra. É só para manusear, para nos mantermos vivos aqui. E serve como teste, porque ele quer coisas sempre ruins. Entendeu? Um teste para ver se você vai ceder ao seu corpo ou vai escutar o Espírito, que é de Deus. Vocês estão me entendendo até aí? Tá bom, pessoal? Essa alma aqui sempre vai ter o poder de escolher. Ele é um cavalheiro, ele deixa nós escolhermos. Entendeu? Se nós queremos optar pelo corpo, o que o corpo gosta, o que o corpo quer, porque o corpo não está nem aí para a alma, ele só quer o bem bom, vamos dizer que ele só olha para ele não olha para ninguém, a não ser satisfazer ele mesmo, né? E a alma vai ter o poder de escolha se quer escutar o Espírito. Esse Espírito aqui, entenda isso, pessoal, você de casa, entenda isso, esse Espírito aqui não confunda
Quando Paulo falou corpo, alma e espírito, parece que ele integrou tudo numa pessoa só, não é mesmo? Como dentro de nós, como se fosse nós mesmos, 3 em 1, como Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso, ok? O nosso corpo e a nossa alma é grudada, que nos mantém vivo, nos manuseamos, corremos, brincamos, trabalhamos, fizemos tudo com esses dois aqui. Ele é grudado, corpo e alma. Esse aqui não é o espírito da terceira pessoa em nós, não. É aí que todo mundo confunde. Vocês estão entendendo? Esse espírito aqui é o Espírito de Deus. Por isso que eu sempre digo, nós, se nunca chegar a palavra de Deus para uma pessoa, ela não vai ter desculpa naquele grande dia. Paulo fala que a lei do entendimento, da lei, eu falo que é a lei do Espírito. Paulo fala que é a lei da consciência. Eu dirijo isso como a lei do Espírito. Paulo quis falar isso também. Lei da consciência, que é lei do Espírito. Entendeu? Então, se ninguém chegou, não fica preocupado, tá? As pessoas ficam preocupadas porque, se não chegar a palavra de Deus lá naquele, eles vão se perder. Que é isso? Para isso nós temos um Espírito que nos ensina todas as coisas. Eu vi uma reportagem uma vez, um índio enterrando aqueles, lá na área indígena, quando nasce alguém mongoloide ou alguém com deficiência física ou mental, eles chegam a enterrar aquela criança viva, aquela pessoa viva. Vocês acham que o Espírito, eles não têm o Espírito ensinando que isso é errado? Claro que tem, eles vão responder por isso, mesmo não conhecendo o Evangelho. Aquele plantador de arroz lá no Vietnã, não precisa ninguém pregar para ele, porque ele tem o Espírito, ele sabe o que é correto, ele sabe a lei do errado e do certo. Entendeu? Ele não vai ter desculpa naquele grande dia que fez besteira porque não sabia, não! Porque foi soprado o Espírito nele também, mesmo não conhecendo a palavra. Ele sabe o que é lícito, o que não é, o que é correto, o que não é, o que a carne pode, o que não pode. Essa é a lei do Espírito, eles vão ser julgados por isso. Não, a pessoa que conhece a palavra, que chegou a palavra até ela, é outra coisa, ela vai ser julgada pelo que ela conhece. Aqueles que não conheceram a palavra não precisam esquentar a cabeça. Eles vão ser julgados também, mas pelo que conhece. O Espírito ensinando. Vocês estão me entendendo? Por isso tem tanta gente saindo daqui, querendo morrer lá onde o Evangelho não pode ser pregado. E eles se dizem mártir porque saíram daqui, foram lá pregar para aqueles lá. Mas aqui o vizinho do cara, ele nunca falou de Jesus para o vizinho. Mas ele tem que ir lá onde não pode, no Oriente Médio, para pregar, para morrer lá. Vocês estão me entendendo? O vizinho passa todo dia na frente, ele não é capaz de chegar e falar alguma coisa, tanto se é tanto que ele quer isso, porque o vizinho também não precisa disso, porque não é por força, é pelo Espírito que se conhece Deus. Mas se ele quer tanto isso, ele deixou de evangelizar o vizinho, deixou de pegar o peão que estava passando na frente dele, que morava perto dele, para ir morrer lá. Ele diz, eu sou um mártir. Caramba, eu não entendo isso. Vocês entendem? Eu não. Se ele podia fazer isso perto da casa sem morrer. Porque lá, onde lá não pode ser pregado o Evangelho, eles não entenderam que lá eles vão ser julgados só pelo que eles sabem. Só pelo que o Espírito de Deus ensina, aquele que foi soprado neles, desde o nascimento. Nós não, nós que conhecemos a palavra, o que conhece a palavra vai responder pelo que sabe. E ai daquele que sabe muito, porque vai ser cobrado muito. Isso é bíblico. Entendeu? E aquele que sabe pouco, que eu falei para vocês, os índios, plantador de arroz, vão responder pouco. Vão responder pelo que sabe, porque eles sabem que não pode fazer alguma coisa de errado. Eles têm consciência porque o Espírito está soprado neles, a lei da consciência, como Paulo falou. Então ninguém precisa se preocupar para sair daqui para morrer em outro lugar. Por dizer, eu vou evangelizar. Cara, por que tu não evangeliza ao teu redor? Se tu queres tanto isso? Não é mesmo? Mesmo que o homem não precisa disso. Eu tenho que evangelizar. Isso é uma coisa que ninguém entendeu ainda. Não tem que nada. E quando eles falam do tímido, eles vão chegar lá também. É outra coisa. Então os tímidos iam tudo para o inferno porque eles não evangelizam. As pessoas que não evangelizam, então, estariam tudo condenadas.
Não tem nada a ver. Essas pessoas, volto a dizer, sabem pouco, vão responder pouco. Sabem muito, vão responder muito. Esses que sabem do Evangelho, eles têm, na categoria de risco, eles têm um risco maior de responder, de não ser salvos. Vê se entende, ao contrário do que as pessoas pensam. Eles têm um risco maior porque eles sabem mais coisas. Então eles vão ter que agora viver aquelas coisas que foi ensinado, que eles sabem. Aqueles que não sabem, que não estão nem aí, que botam os pés pelas mãos, não, eles não vão ser cobrados tanto, eles vão ser cobrados pouco, vão ser cobrados pelo que o Espírito ensina. Então, o maior grupo, entenda isso, o maior grupo de risco são as pessoas que sabem bastante. Eu estou ferrado, isso aqui é minha comida e bebida, se eu não viver... E não põe em prática, né? Exatamente. Essas pessoas, a maioria, infelizmente, é assim. Eu não generalizo, mas as pessoas que sabem, lá na igreja, a maioria estão ferradas. Por quê? Porque eles sabem e não vivem. Eles têm um discurso muito lindo, mas eles têm uma vida toda feia. Vocês estão entendendo? Eles, o grupo de risco, é ao contrário do que eles pensam. Eles olham com os olhos para fora da igreja e pensam, aqueles estão condenados, porque eles não vivem o que nós vivemos, eles não sabem o que nós sabemos. É ao contrário, porque tu sabe mais, tu vai responder mais, aquele lá de fora vai responder pouquinho. Por isso que Jesus disse que as prostitutas vos precedem. Não se lembra disso? Por que as prostitutas lhes procedem, como Jesus falou? Porque elas fazem a baboseira, fazem aquilo, mas elas sabem pouco, por isso que elas fazem. Elas sabem que é errado também, mas elas têm tempo para se arrepender. E vão responder pouco, porque elas sabem pouco. Agora, tu sabe que não pode fazer aquilo, então não faça. Agora, se fizer, está lascado, vai ser cobrado mais. Inclusive, é bíblico que vai responder mais, porque o castigo vai ser maior. Tá? Isso, quem sabe, dá uma outra palestra, do menor e maior lá no céu e no inferno. Isso também é bíblico. Isso aí eu falo um outro dia. Entendeu? Então, essas pessoas vão pagar mais caro. Então, só revisando, as pessoas que dentro da igreja, elas têm maior risco de não ser salvas. Ao contrário do que elas pensavam. Porque elas pensam que os outros estão lascados. Que nada, quem está lascado é eles, porque eles agora têm que viver. Os outros não deram, Deus não deu a sabedoria para eles entender o que esses aqui entendem. Então o grupo de risco não são os de fora. O grupo de risco são os de dentro, porque eles sabem mais. E agora eles vão ter que viver aquilo, sem hipocrisia, mas a maioria é hipócrita, não vive. Eles cobram muito dos outros, como eu já disse, tem um discurso muito lindo, não tem? Vocês pegam um caboclo aí que sabe da Bíblia, o cara tem um discurso lindo, mas ele mesmo, ele não vive, a maioria são assim. Tem os que vivem, né? Esses são abençoados, esses têm um galardão maior, né? Isso também é para um outro dia, galardão maior, recompensa maior, né? Então, bem ao contrário do que a igreja pensa, o risco maior está sendo da própria igreja, porque eles ganharam mais. E Deus é um Deus justo. Se esses aqui, como eu falei, os índios, plantadores de arroz, e aqueles pessoal que nunca chegaram ao Evangelho, vão ser cobrados pouco. Claro que eles vão ser cobrados quando eles fizerem alguma coisa, insistir numa coisa com a consciência na qual eles estão errados e insistem. E eles vão ser cobrados por isso. Mas não por não conhecerem a palavra de Deus, de Jesus. Não. É isso que o pessoal não entende. Pelos atos, né, cara? Pelos atos, pelos frutos conhecereis. Não é assim? Pelos frutos que se conhecem as pessoas. Não pelo... Já pensou se fosse só pelo bababá? Aí os evangélicos, principalmente, estavam tudo salvos. Porque eles têm um bababá demais da conta bonito. Não tem? Mas tem que viver, eles não entenderam, eles esqueceram disso. Enquanto que os outros não têm discurso, não vivem. Mas a escolha deles
de ir para o céu é muito mais. Eles, com essa consciência que eles têm, vivendo como eles vivem, todo torto, eles estão muito mais perto do reino de Deus. Porque eles sabem pouco. Vocês entenderam? Então, aí você me pergunta, mas Beto, então, leva vantagem quem sabe menos? Aham. Agora, você que aprendeu, você que Deus se mostrou mais para ti, e Ele vai exigir mais. Não para aquele lá que sabe pouco, né? Ou como é que tu vai cobrar da criança? Ou como é que tu vai cobrar de um cego para cuidar da tua casa quando tu sair? Se essa casa for arrombada, esse cego não vai ter desculpa, não vai ter culpa, porque ele é cego. Por que tu não botasse um cara que enxerga para cuidar da tua casa quando tu saísse? É igual encarregado, né? Encarregado é mais cobrado do que o outro normal. Sim, porque justamente ele é encarregado daquilo. O nome já diz, ele foi encarregado para cuidar daquela determinada situação. Então é isso aí. O que o povo não entende, então, qual é a confusão que eles fazem? Eles pensam que corpo, alma e espírito é um todo em nós, é o ser humano. Não, no ser humano é o corpo e a alma. Está grudado, está vendo? Está grudado em mim, em ti, em vocês. Está grudado. Esse aqui é o Espírito, mas é santo, porque é o Espírito de Deus. Não é o Espírito com letra minúscula, que nem é falado, que nem é colocado na Bíblia. Né? Não, esse Espírito aqui, equivocadamente, eles botaram com minúsculo, mas é maiúsculo. Nós não somos três, nós somos dois, corpo e alma. E esse aqui é o Espírito de Deus que foi soprado lá no Adão, desde o lado do Adão. É soprado quando a pessoa nasce, para ela viver, para ela ter consciência, para ela naquele grande dia do acerto de contas não dizer, peraí, tu não podes me condenar que eu não sabia. Para isso é soprado o Espírito, porque ele tem a consciência, como Paulo fala, a lei da consciência, eu falo a lei do Espírito. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, mas ele tomou a decisão por ele mesmo de escolher o errado, ou ele tomou a decisão por ele mesmo de escolher o certo. Por isso que muitos nós não conhecemos as pessoas, porque elas são anonimadas, estão no anonimato. As pessoas que mais estão perto de Deus não são essas que aparecem em mídia. Não, pelo contrário, são aquelas que desaparecem. Aquelas que desaparecem para os seres humanos, elas aparecem mais para Deus. Esses que estão na mídia, direto, não. Esses Deus não está nem... mas se eles falam uma coisa certa, se eles falam, tudo bem. Mas nunca vai agradar tanto que nem aquele escondido. Aquele que não aparece, aquele que faz tudo, aquele que não fala, mas faz. Por quê? Aquele que fala, mas não faz. Entendeu? Então, o escondido, o anonimato, cara, vocês não sabem, eles estão muito... Tem gente aí pertinho de Deus com uma comunhão tremenda que vocês não sabem. Tem gente andando na rua falando com Deus direto. E vocês olham para ele, vocês da igreja olham para ele e dizem, cara, esse cara está condenado, não vai na minha igreja. Ele não vai em igreja nenhuma. E o cara está andando e está falando com Deus. Eu sei que tu está de olho em mim. Eu sei, eu confio em ti, eu sei que tu estás aí por cima, eu sei. Está entendendo? O cara vai falando. E o que está na igreja olha para lá de fora e diz, está ferrado, está condenado. Ele não sabe o que se passa por dentro, no anonimato das pessoas que vivem com Deus. Religiosos não são assim? Claro, tem um monte. Eu estou falando agora daqueles que são condenados pelos olhos alheios da igreja. Entendeu? Simplesmente porque ele anda, ele trabalha, gesticula e está em contato com Deus. Ninguém precisa saber. É Ele, Deus. Ninguém precisa saber dessa prova, dessa comunhão. Enquanto que os outros precisam falar que é, porque é, e porque é Deus e é Jesus, e tem que provar para todo mundo que ele tem Jesus. Entendeu? Eles externam, o outro interna e vive. É isso aí. E os da igreja também tem muitos que vivem internamente.
Né? E não falam, você vê eles escondidinhos, eles não aparecem. Eles não aparecem. Né? Eles não aparecem nem para orar lá em cima do altar. Tem muito mais comunhão do que aquele o canal de fogo. Que gosta de holofote, né? Exato, eles gostam de holofote. Tu não vê que o cara fala baixinho, o cara fala fininho, ele já é pai do Senhor. Pai do Senhor. Ai, pai. O cara, tu fica com tanta pena dele, só dele. É pai do Senhor. Aí tu dá o microfone pro cara. A paz do Senhor Jesus. Tá entendendo? Se transforma. Os caras que querem aparecer, esses desaparecem para Deus. Os caras que não aparecem, aparecem para Deus. E Deus vê neles uma coisa fantástica de lindo. Eles não querem holofote, eles querem Jesus. Eles não precisam dizer que para ninguém que eles estão, Jesus é comunhão deles, que eles estão em comunhão com Jesus. Ninguém precisa saber, eles até escondem. É esses que Deus quer, não é aqueles que fazem aquela tudo para aparecer. Entendeu? Então vamos lá. Aqui foi esclarecido então. A partir de hoje vocês sabem que corpo e alma andamos juntos. Esse aqui não é o Espírito que faz parte desse conjunto, não. Esse aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu vi até hoje uma pessoa que passou perto disso aqui. Era um judeu com um rabino, acho que era com uma touquinha daquela de rabino, e disse lá no canal de televisão que esse Espírito, o que era o Espírito Santo, mas ele também não explicou que era isso, eles estavam falando em Espírito Santo. O Espírito Santo era um administrador. É o que mais passou perto. Ele administrava no coração da pessoa. Até ali, mas depois ele também não soube explicar. Muito menos saber explicar esse conjunto todo aqui, ó. Eles se embabacam todo, por quê? Um diz que é dicotomia, corpo e alma, só isso aqui, porque esse aqui é isso aqui. Outros dizem, não, é tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas também ninguém sabe, eles só sabem dizer isso, eles não sabem explicar os três. Entendeu? Explicar os dois aqui, nem os dois não saem, eles falam alguma coisa, mas não sai daí, não sai nada tudo de compreensivo. Né? Como está escrito, eles falam coisas que nem eles mesmos sabem o que estão falando. Isso é bíblico também. Não é mesmo? Então está aqui. Para quem quiser saber, você de casa, você aqui que está aqui, isso aqui não é um conjunto de nós mesmos. Isso aqui é um conjunto de nós e Deus. Esse Espírito é o Espírito de Deus. Amém? Vocês entenderam até aí? Então tá. Como hoje nós vamos fazer um passeio pela Bíblia, nós vamos entrar em casos diferentes hoje. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Tá? Vamos ver então o outro caso que nós vamos entrar então. Explicar sobre ida. Isso aqui é um assunto polêmico, né? Então vamos lá. Explicar sobre idas no inferno e no céu. Como vocês viram aí, está repleto na internet de gente que foi para o céu e gente que foi para o inferno. Tem gente aí que faz turismo, né? Faz tour para o inferno, faz tour para o céu. Né? E os caras, eu fui lá, falei, tá. Então vamos lá. O que diz a palavra de Deus? Um copinho d'água lá para mim. O que diz a palavra de Deus? Que nunca, absolutamente nunca, subiu ao coração do homem, nem nos ouvidos, e nunca ele percebeu alguma coisa que foi contado para ele. Ou seja, nunca subiu ao entendimento humano do que Deus tem guardado, aquelas dimensões que eu falei para você, céu, inferno, terra, né? Outras dimensões, segundo céu, terceiro céu. Nunca subiu ao coração do homem. Deus está dizendo, então eles nunca vão poder falar alguma coisa de lá, porque Ele nunca deu isso para o homem. Certo? Deixa eu tomar só um pouquinho d'água aqui. Se nunca subiu ao coração do homem, como é que ele diz que foi para o céu? Como é que ele diz que foi para o inferno? Estão logrando? Estão fazendo? Não. Alguns são de más intenções mesmo, querendo aparecer.
Outros não, outros tiveram overdose de droga, outros tiveram problemas respiratórios, cardíacos, e tiveram aquela... Mas o que é isso? Que viagem é essa então? É a própria viagem carnal. A nossa carne sente e fala coisas que nós nunca sequer vamos entender. Só quem tem a percepção muito afinada é que vai entender isso. Que a nossa própria carne, por exemplo, o drogado quando teve overdose e foi para o inferno. Antes de ter overdose e foi para o inferno, ele já ouviu falar do inferno. Ele já ouviu falar do diabo. Ele já viu dizer que o diabo está lá no inferno para cutucar, para torturar. E isso tudo ele foi gravando no seu psique, ok? Antes da overdose de droga. E naquela overdose de droga, que já deu um piripaque nele, quase morrendo, o seu subconsciente, ou a carne, produziu isso que já... A carne, que já tinha essa informação receptiva, produziu para ele. Mesmo porque, aprendam uma coisa, aprendam, tá? Vocês de casa. O diabo, o inferno não é um spa para o diabo. Não! Todo mundo acha que o diabo vai lá e fica torturando. Inclusive eu falei algumas vezes isso, para as pessoas entenderem, porque se eu falar o contrário, eles não vão entender. O inferno não é um spa para o diabo, não! O inferno, ele vai sofrer lá no inferno também. Isso está marcado, Apocalipse. Em Isaías tem alguma dica, né? Zacarias, que vão chegar lá no inferno, aí, quando ele for para o inferno também, que vai ser o lugar dele, vai ser tirado o poder dele, e eles vão dizer, cara, mas não era tu que fazia prisioneiro das nações? Não era tu, Bambambam, que vivia pegando os outros cativos e não deixando sair, com drogas, com tudo? Né? Não era tu que fazia todo mundo cativo, que prendia? Não era tu, o Bambambam, que matava, que fazia se suicidar, que dava sugestões e mais sugestões, fazendo o homem pecar? Não era tu, cara? Está entendendo? De repente estás aqui com nós, se ferrando aqui. Então, aprenda isso. O inferno não é um spa para o diabo que ele vai lá, né? Ele vai lá ficar numa boa e vai torturar os outros. Não, ele vai se ferrar lá também, aprenda isso. Então, quando você vê um testemunho de ida ao inferno, que o diabo está torturando, que o diabo está fazendo isso, que o diabo está fazendo aquilo, e eu já vi cada um que é para acabar, o diabo cortando isso, cortando as partes, e isso, e metendo o chifre aqui, metendo a faca ali, e os caras sendo torturados. Quando você vê isso, você sabe que isso foi uma coisa produzida pelo seu psique, juntando com a sua própria carne. Ela produziu isso. Quando deu um piripaque no coração, que o cara quase foi embora. Essas informações agora do corpo e do psique vão fluir e vão fazer com que ele disse, eu estava lá. Está entendendo? Eu estava lá. Aí o diabo pegou, tem um que disse que o diabo pegou e jogava ele, quebrou, ele sentiu os ossos quebrar tudo, jogava ele na parede. E a mulher dele disse, eu vi que ele estava ali também, e ele estava se tremendo todo. E esse cara, e o diabo fez o que for com ele, o que vocês imaginam o diabo fez com ele? Quebrou ele todinho. Vocês estão entendendo? Como é que o diabo vai fazer isso tudo, se o diabo não está lá? Se eu falar nas minhas categorias, eles não vão entender. Então vamos lá. O diabo não está lá, mas está. Já está acontecendo tudo simultaneamente. Isso eu já expliquei numa outra palestra. Mas vamos dizer, para vocês acompanharem o raciocínio humano, ele não está lá ainda. Ok? Se o diabo não está lá, ele não pode torturar ninguém. E quando ele for para lá, é para ser torturado, que nem os outros. Não é para torturar ninguém. Vocês estão me entendendo? O que todo testemunho de ida ao inferno são produzidos pela própria carne, guardado no psique humano. Aí ele aflora. Quando a pessoa está lá numa cama, vai e não vai, vai e não vai. Outros chegam até a sair fora do corpo, não é? Tem vários relatos de cada coisa. Aquela Mary Baxter, tem uma tal de Mary Baxter lá, que ela foi, 5 horas ela tem testemunho, dizendo como é que foi, e ela contava com detalhe, o diabo isso, o diabo aqui. Cara, se vocês não acreditam no que vocês carregam,
dizendo que é a palavra de Deus, vocês têm que jogar fora, pelo amor de Deus. Ali está marcado ali, e Apocalipse deixa bem claro que o diabo vai ser torturado lá no inferno. Depois é lago de fogo, é outra coisa. Tá bom, pessoal? Não deixe ninguém enganar vocês, mesmo porque alguns, não todos, mas alguns fazem isso sem reconhecer que são a armadilha do próprio corpo, juntando com o psique. Entendeu? Eles falam isso porque realmente eles viveram aquilo. Estava tudo acumulado? Estava tudo acumulado, entendeu? E aí eles viveram aquilo, parece que eles estavam lá. Alguns. Outros fazem porque querem se aparecer. Eles pegaram o relato de um, já viu um outro, opa, esse aqui passou por aqui, esse fez isso, aconteceu isso, vamos juntar. Aí eles vão juntando. Eles vão juntando e parece que vira uma história verídica. Porque ele pegou um pouquinho aqui, um pouquinho lá, aí tinha outro mentiroso aqui, o outro que não era mentiroso, mas ele produziu coisas anonimatas, não é mesmo? Uns fazem por ganância, outros por dinheiro, outros por mentira, outros por não saber nem o que se passou, por ignorância, também tem, ok? Mas a maioria é caco, eles querem se aparecer, entendeu? A maioria. Então, relato de ida no céu e no inferno, no céu, tem do céu, cara, no céu eu nem vou falar, porque Jesus disse, cara, vocês nunca vão entender. Eu tive uma experiência, eu disse para a Marli, né? Para minha esposa, eu disse que eu queria contar, mas eu não consigo. Paulo falou que foi no terceiro céu e seria palavras que ele não podia falar porque eram inefáveis ou uma coisa assim que ilícita. Então ele não podia falar, mas não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer ali na palavra de Deus, na Bíblia, ele quis dizer, olha pessoal, eu vivi aquilo, mas eu não tenho como falar para vocês, porque vocês não vão entender. É bom demais da conta. Então esse relato que eu tive, eu também gostaria de falar para você, para minha esposa, para todo mundo. Mas não é indizível, eu não consigo pronunciar os poucos minutos de experiência que eu tive lá. Mesmo porque Deus não deixa de certo. Eu quero dizer como é que era, mas nem eu mesmo sei dizer para vocês que era tão... Me lembro dos relatos assim, mas vocês não vão ter, aí vão dizer, o Beto está louco. Não, é que lá, as loucuras, lá é loucura mesmo, entendeu? Aqui, se nós vermos o que é lá, seria uma loucura. Nós não íamos entender, porque lá é tudo que você pode pensar de alegria, vai estar lá. E para Deus transmitir aquilo lá, só para encurtar o papo, não tem Ezequiel, Daniel, Apocalipse, não fala daquelas bestas, né? Não fala de bolas redondas, né? Elas giravam em torno, só o corpo, aquela coisa ficava parada e as bolas ficavam girando, coisas de Ezequiel que vocês não vão entender nunca, nem eu. Sabe por quê? Porque não é para nós entender. Não é dado, né? É do céu, eles querem decifrar isso aqui na terra. Não. Tá bom? Teólogos, doutores, vocês não vão conseguir, sabe por quê? Porque pertence a outra dimensão. Vocês não podem discernir uma coisa aqui com os pensamentos com a categoria humana, aquela outra dimensão, o que Deus tem guardado para os seus, entendeu? Por isso ninguém vão entender muitas partes de Zacarias, de Daniel, Ezequiel. Por quê? Porque o que eles falam é lá do céu, não tem nada a ver com aqui na terra. Tá bom, pessoal? É por isso que não se entende. E não adianta querer fazer um quebra-cabeça, montar um Frankenstein, pegar um pouco daqui, de Ezequiel, um pouco de Daniel, um pouco de Apocalipse, um pouco do Novo Testamento, um pouco do Velho e montar um Frankenstein. Não, isso aí não é exegese. Isso aí é loucura, tá? Porque isso que eu estou falando, do céu, ninguém teve lá, e se tem alguma pessoa que teve esse tipo de experiência, não vai poder falar, não vai sair, é indizível. Eu conheço uma pessoa que ela disse, ela morreu, só que antes, essa pessoa ela disse para o filho, e o filho transmitiu, ele disse, olha, ele ficou perplexo com uma experiência que ele teve, ele quis dizer alguma coisa para o filho, mas não saía.
Aí ele disse para o filho, olha, o que Paulo quis dizer não é que era coisa que ele não podia falar, é porque ele não conseguiria. O que eu tive lá, eu não consigo, está tudo aqui, mas não consigo falar, vocês não vão entender. É outra coisa, é loucura para o ser humano, mas é bom demais da conta. Entendeu? Então não tem nada a ver aqui. Então, só resumindo, quem falou do inferno está sendo enganado pela sua própria carne, pelo seu psique, ou então tem os Vivaldinos, que é o que mais tem, tá? E o céu é a mesma coisa, tá? Quando deu um piripaque na pessoa, ela pode ter ido lá para cima também, mas tudo que ela ouviu, tudo que ela leu, tudo que ela ouviu alguém falar, isso foi introduzindo no psique. E quando deu um piripaque nela, ela viveu aquilo tudo, a introdução que estava dentro dela. Tá entendendo? Nunca foi para lá, nunca saiu daquela cama, só que viveu. Tudo introjetado, toda a vida toda. Uns falando do diabo, que é isso, que é aquilo, o diabo vai torturar e não sei o que, pronto, ele vai lá para o céu, para o inferno, sendo torturado. E outros não, outros são Vivaldinos querendo aparecer e ganhar dinheiro. Tá bom? Todo mundo entendeu dessa? Sim. Vamos passar para outra então? Aqui, você pode... Eu pego algumas coisas e perguntas de pessoas também. E eu boto alguma coisa aqui, eu relatei alguma coisa aqui para me lembrar. Você pode, isso é uma pergunta de alguém também, você pode amar uma pessoa sem gostar dela? Aí você vai dizer, mas peraí, como é que eu vou amar uma pessoa se eu não gosto dela? Eu vou explicar. Como é que eu vou amar uma pessoa? Amar uma pessoa, pessoal, não significa que eu tenho que viver com ela 24 horas por dia, mesmo porque muitas pessoas que eu amo, eu não conseguiria viver com ela no seu dia a dia. Por quê? Porque ela pensa de uma forma e eu penso de outra. Isso, independentemente, não tem nada a ver com o que eu amar e não amar ela. Só porque eu não concordo com algumas coisas das pessoas, não quer dizer que eu não amo. Claro que eu amo. Tem pessoas que eu amo, cara, eu sei, eu amo pra caramba, eu quero bem, eu amo de coração. Só que eu não conseguiria viver com ela nem meia hora por dia. Por quê? Porque ela é totalmente diferente de mim, ela pensa totalmente diferente de mim. Nas categorias de Deus, ela tem a mesma fé que eu, vamos supor. Ela acredita que nem eu, só que nós não poderíamos viver nenhuma hora junto no dia, porque não fecha. Né? Não fecha, as opiniões diferentes, o modo de pensar diferente. Então, não quer dizer que porque você não gosta de uma pessoa, você não a ama. Você não gosta dela por quê? Porque ela fez aquilo lá de errado, você não achou certo. Ela botou os pés pela mão, já fez besteira lá. Eu não gosto dessa pessoa. Não, ela não gosta. Mas eu consigo amar ela. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu consigo amar essa pessoa, mesmo ela fazendo mal para outras ou para mim mesmo. Não me interessa, vê bem, eu tenho uma coisa que vocês não vão entender, muita gente não vai entender, são poucos os que vão entender isso agora. Eu consigo gostar das pessoas que me fazem mal. São poucas hoje, graças a Deus, e eu não convivo com ela. Com ela ou com elas, nem sei se tem duas, eu tenho, vamos ver. Tá entendendo? Tanto que eu não dou bola para isso. Mas eu consigo amar elas, mesmo elas me fazendo mal. Eles, como é que tu consegue? Cara, isso é uma coisa que, se você não viver Jesus, se você não viver o que ele disse, se você não entender o que ele falou, você não consegue isso. O cara pode me fazer mal aqui, amanhã eu estou amando. Sabe por quê? Porque a minha alma diz para mim, ele fez por ignorância, ele fez isso porque ele não quis fazer, mas ele fez. Ou então mesmo o que ele queria fazer, isso para mim não está ali, não está para mim, eu não tenho vontade de esganar ele. Não, eu só tenho pena dele, porque ele vai responder. É a lei da causa e efeito. Ele vai responder. Aquele que planta banana vai nascer banana, não vai nascer goiaba. Então eu tenho pena do que ele mesmo está fazendo para ele. Porque se essa pessoa fez mal para mim ou para outra, eu não tenho que ficar com pena dessa pessoa que ganhou o mal. Não! Essa vai ter recompensa de Deus. Eu tenho que ficar com pena daquela que fez o mal.
porque ela está puxando coisas que nem imã para ela, coisas ruins. Vai acontecer. Deus é um Deus justo. Porque é por isso que eu sei que vai acontecer. Está entendendo? Então, eu fico mais com pena daquela que fez mal, porque o mal vai vir para ela e é duro, do que aquela que recebeu o mal. Porque aquela que recebeu o mal vai receber o bem logo, logo do Deus justo. Essa eu sei que logo, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser recompensada e muito mais que o dobro. Agora, eu tenho pena daquela que fez o mal. Essa eu tenho, porque eu sei que vai vir mal adoidado para ela. Vai vir, é causa e efeito, é a lei. Entendeu? Por isso, eu não consigo amar, não consigo odiar uma pessoa que me faz mal. Até naquele momento eu fico até nervoso, né? Eu me mantenho, então eu tento equilibrar a minha carne com minha alma, né? Eu sempre dou jeito nela. Agora, eu fico só naquela hora. Depois, ninguém consegue fazer com que eu tenha raiva de uma pessoa continuamente. Nunca. Como é que eu faço para viver isso que tu vive então, Beto? Cara, tu tem que comer os evangelhos de Jesus e viver. Comer com farinha e viver. Porque não adianta tu ler todo dia ele e não viver ele. Está entendendo? Ele diz assim, cara, se alguém te fizer mal, se te der um tapa, velho, oferece o outro. Se eles te roubaram alguma coisa, entrega também a capa. Está entendendo? Tu tem que introjetar ele, por quê? O que me adianta ler isso aqui todos os dias? Eu acho bonito, me dá ai, gostoso, Jesus, ai, que bom, eu saio ali fora e não consigo viver isso aqui, não me adianta de nada. Isso é hipocrisia, se chama. Ou eu vivo ou não vivo. Senão isso aqui vira uma leitura de um jornal qualquer. Eu vou ler um jornal qualquer, eu vou ver aquela notícia do dia e vou ali fora e já passou para mim. Isso não é jornal, isso aqui também. Isso aqui, vocês aprendam isso aqui, a Bíblia. Eles falam de sagrada. Isso aqui é um livro normal. Ela só vai se tornar sagrada, as palavras, se você viver isso. Se não, é um livro como qualquer outro. Qualquer outro. Se você não conseguir viver isso aqui. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir. Vai tentando. Vai se lembrando de Jesus, das palavras que Jesus falou. Vai indo. Isso não é de um dia para o outro. Isso é um treino. Tem gente que vai treinar a vida toda. Amém? Então tá. Está explicado então. Abre ali para mim, 1 Coríntios, do capítulo 5, do 9 ao 13, tu lê para mim? Aí vai ser uma interpretação errada, eu quero falar sobre isso. Associar-se com pessoas imorais. Todo mundo não entende bem essa passagem também. Né? O que ele fala ali é associar-se com pessoas... Nós já vamos entender, o Lica vai ver isso para nós. É 1 Coríntios 5, de 9 ao 13. 5. Uhum. Capítulo 5, do 9 ao 13. Tá. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem aos menos como com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a você julgar
os que estão dentro. É isso aí. Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal do meio de vocês. Vocês estão entendendo o contexto todo, pessoal? Todo mundo leva isso aí, principalmente as pessoas da igreja, os crentes, eles levam o seguinte, como isso aí. Olha só o que o contexto está dizendo. Eles levam o seguinte, como que eles não se misturam com as pessoas de fora do mundo. Olha a ideia deles, que Paulo falou. Para que eles não se percam, ou que eles não se difamem com as pessoas de fora do mundo. Esse é o pensamento do crente. Então vivo esse mundo aqui, eu só vou viver com os da igreja. Não vou me associar com os de fora. É isso que Paulo falou? Não. Paulo falou o seguinte: aquele que se diz avarento, idólatra, beberrão, né? E ali vai, tem uma lista grande. Não se associe, vocês que se dizem os irmãos, ele diz aí, vocês que se dizem irmãos, não se associem com esse irmão. Está entendendo? Ele não disse, não ande com aqueles lá de fora, com os bêbado, avarento, roubador, isso, aquilo, outro. Porque senão, vocês teriam que sair do mundo. Se vocês querem viver só com as pessoas introjetadas dentro da igreja, vocês teriam que sair do mundo, porque a maioria é do mundo. A maioria é de fora, não é da igreja. Está entendendo? Então, a mente deles é que eles não podem se associar com o mundo. Não, Paulo não falou, ele disse. Paulo disse, não, se for para viver assim, vocês teriam que sair do mundo. Porque maiores são as pessoas do mundo do que introjetadas dentro da igreja. É isso que Paulo quis dizer. Está entendendo? Lá não quer dizer se associar. Não. Você pode parar uma pessoa ali e conversar com ela. Você pode, aí sabendo que ela te cumprimentou, cumprimenta, ou sabendo que ela é uma pessoa adúltera, ou pessoa que tem todas essas categorias que Paulo falou, não vai deixar de cumprimentar, de falar, de andar com ele. Tu não vai ficar vivendo com ele. Mesmo porque pode estar trabalhando junto? Pode estar trabalhando junto, exatamente. Tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar. Então Paulo está dizendo uma coisa, eles entenderam outra. Paulo está dizendo, cara, se vocês quiserem parar de falar com as pessoas porque são desse jeito, vocês vão ter que sair do mundo. Ele está falando dos irmãos da igreja, é isso que eles não entenderam. Agora, aquele irmão da igreja, que vocês estão ali, bonitinho, boriri, bororó, né? Gravatinho e tal e coisa, e vivendo o mundinho de vocês ali dentro, só vocês. E aí, se vocês souber que ali tem um safado, sem vergonha, um caloteiro, ou beberrão, ou isso, aquilo, esse, nem ao menos comeis com ele. Porque vocês se dizem santos, e se tiver alguma coisa que não seja de você, nem sequer ficam perto dele. Mas ele está falando dos irmãos da igreja, ele não está falando dos de fora, não, os de fora é para viver, os de fora é para conversar, os de fora é para viver nessa vida que eles estão, porque, caso contrário, tu terias que sair do mundo. É isso que Paulo quis dizer, está entendendo? Não é para associar-se com aqueles santos, entre aspas, da igreja que fazem isso. E aí ele vai ter que se associar com um pouco, porque muitos, vocês sabem que não vivem a palavra, não é mesmo? Dificilmente alguém obedece isso aqui. Sim. Mas os hipócritas dentro da igreja dizem que obedecem, né? E tem gente, claro que sim, tá? Tem gente que vive. Eu não seria louco de generalizar. Mas a maioria não. A maioria não vive. Então é isso aí, vocês entenderam? Eles fazem confusão. Não é para associar-se com o irmão da igreja que faz bobiça. Os outros podem associar-se sim. Vocês têm que viver, têm que conversar, têm que brincar. Pode até comer uma carne junto, não tem problema. Desde que tu não faça o que ele faz. Senão tu terias que sair do mundo. Já pensou? Vem um cara aqui, eu convido um cara, aí o cara me traz um caboclo aí que eu vi que ele é todo errado, vai tudo errado, o cara... Aí eu vou dizer, não, por favor, saia da minha casa, só vem ele. Já pensasse? Não, ele vai sentar aqui, vai comer comigo, vai brincar, só não vou me associar, minha vida não vai ser do lado dele. Mas naquele momento, vou fazer tudo para agradar aquela pessoa. É isso aí que eles não entendem, tá bom? Vamos lá então? O olhar do observador altera o lugar do observado. Isso aqui vai ser bom para vocês entenderem. As partículas, né? Vocês se lembram que eu falei uma vez aqui numa palestra que as partículas, o olhar do observador
faz com que as partículas mudam de lugar, as micropartículas. Esse é a lei da física quântica. Muda conforme você... Como eu expliquei uma vez, aquele que tem enxaqueca vê umas cobrinhas que de vez em quando dá enxaqueca, as cobrinhas. Aí quando tu vai olhar para as cobrinhas, a cobrinha puf, não é? Ela sai do lugar, né? Esse é o olhar do observador, tá? É por isso que as pessoas, aí você vai entender melhor, que as pessoas elas têm modos diferentes de pensar, e ali você vai começar a entender, a respeitar mais as pessoas, não concordar com elas, com o modo errado de pensar. Não, mas aí você vai ver que ela tem um modo diferente de observar de você. Porque se ela olhou e não moveu do lugar, você, quando olhou, moveu. Está entendendo? Quer dizer que o teu modo de olhar foi movido, o dela ficou fixo. Então você, por favor, respeite o modo dela pensar, de ver as coisas, não concordando, você não precisa, só sai. Sai do lado, não fica discutindo, tá? Porque ela, você quando olhou para uma coisa, ela mudou de lugar. E para aquela pessoa, não. Embora tivesse movido também. Não sei se vocês estão me entendendo. Quer dizer o quê? Com as partículas, eu estou fazendo uma comparação com as partículas microsubatômicas, quando você olha, ela sai. Então, por favor, quando o teu irmão olhar uma coisa e você não concordar, é porque aquela coisa saiu do lugar, para ti. E ele não viu que saiu. Então, por favor, assim como as subatômicas funcionam, respeite o modo de olhar do teu irmão. Não precisa concordar com ele. Aí tem alguém que pode pensar assim, então existe o modo de pensar, é tudo certo, ou então tudo errado. Não, pelo contrário, é o que eu estou falando. Você sabe que está errado, fica na tua. Só não fica discutindo coisas que vai levar a brigas, a discussões tolas. Ficar rebatendo um outro como eles fazem na televisão, né? Eu tô certo, não, eu tô certo, e por isso, e aí eles ficam se engalfiando, né? Não vá para esses discursos. Paulo mesmo fala, e Jesus também fala, não participe disso. Não participe disso. Você sabe que está errado, sai de fino. Não fiquem discutindo. Assim como o observador mudou de lugar a partícula, assim essa pessoa, ela mudou de lugar de opinião. Não é a tua. Respeite isso. Não quer dizer que você vai concordar. Mas não discuta. Entendeu? Como há na televisão discussões disso, aquilo, principalmente de religiosidade, de palavras, de exegese, de hermenêutica, de tudo que eles vão lá e ficam discutindo. Botam um aqui, o outro aí ficam no meio ainda para tocar fogo, o outro fica lá, tá entendendo? Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, porque eu nunca vi um debate alguém sair vencedor. Nunca vi. Vocês já viram? Alguém diz, não, vamos dar um troféu para esse aqui, porque esse aqui venceu. Eu sempre Não digo, tem. religião e política ninguém se discute. Não. Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Assim como acontece nas subatômicas, assim é o olhar do teu irmão. Respeite ele, mesmo você sabendo que está errado. Então, vai ter o certo e vai ter o errado. Não vai ter os dois certos e não vai ter os dois errados. Mas vai ter o certo e o errado. Sempre, sempre. Isso não quer dizer que você precisa discutir. Ok? Vamos ver aqui então. Esse já foi. Vamos para outro assunto então. Por que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Porque lá em Apocalipse está escrito, né, numa lista, né, os avarentos, os idólatras, aí vai ter os tímidos. E todo mundo acha que os tímidos, que está marcado no Apocalipse, são as pessoas quietinho, que não se introduzem na sociedade, que não sabe, né? Que são muito tímidos, não falam nada. Não é esse tipo de tímido que vocês estão pensando. Vocês se lembram quando Jesus estava dormindo no barco, houve aquela tempestade toda, e eles ficaram tudo apavorados. Aí o discípulo foi lá e disse, não te importa que nós estamos perecendo, nós vamos afundar isso aqui, e agora tu não te importa com isso? Aí ele foi lá e disse,
cala-te, acalma-te, né? Ficou tudo bonzinho, né? Aí todo mundo ficou assim, aí ele disse assim, por que vocês são tão tímidos? Eu sei aquele acalme-se, homem de pouca fé. Isso. Aí ele disse, por que vocês são tão tímidos? Ele estava falando das pessoas, aquela timidez de não se introduzir, não se introjetar na sociedade? Não. Ele estava dizendo, por que vocês são tão medrosos? Eu estava aqui dormindo, estava tudo sob meu comando. Isso quer dizer os medrosos. Entendeu? Os medrosos. Aí, os medrosos passam para aquela, lá no Apocalipse, junto com o idólatra, beberrão, avarento, tudo aquilo, se junta os medrosos. Por quê? Se eu tenho medo de alguma coisa, eu não tenho fé. Vocês estão me entendendo? Se eu tenho medo, é falta de fé. E se eu tenho falta de fé, é claro que eu não vou assumir o reino de Deus. Não tenho como. Se eu tenho medo de alguma coisa, se eu tenho medo de uma situação daquilo, eu não tenho fé para resolver aquilo. Não tenho fé em Deus, dizendo assim, cara, isso aqui veio, mas já está resolvido. Porque o meu Deus está no comando. Entendeu? Então o tímido, que ele quis dizer, são as pessoas com falta de fé, medrosos. Medrosos. Esse é o tímido. Tá bom, pessoal? Você de casa, esse tímido que a Bíblia quer dizer são medrosos. Ok? Ficou claro aí então? Vamos para outro assunto então. O que é falar o nome de Deus em vão? Isso aqui eu fiz um áudio, né? Sei, ali também. Escutasse, né? Sim. Então, Você tinha outra noção disso aí, né? isso, se tem uma noção, porque falar o nome de Deus em vão, todo mundo acha que, eu vou ali, hoje eu pequei e falei o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus. Aí de repente tu escuta, tu leva um susto, ai meu Deus do céu. Lá fui eu, falei em nome em vão. Não tem nada a ver, se tu estás falando o nome dele, é porque tu estás te lembrando dele. E se tu te lembra dele, é porque tu tens fé nele. Então esse, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, só quer dizer que tu tens um Deus do céu, que tu admite isso. Então, ao contrário, antagônico do que as pessoas pensam, não tem nada a ver isso, pelo contrário, está dizendo que confia. Ai meu Deus, quer dizer que confia. Tá? Então, o que é falar o nome de Deus em vão? Falar o nome de Deus em vão é as pessoas, um padre, um pastor que conhece tudo isso aí, vai lá, prega, faz a missa, ou prega ali, e depois ele vai lá e faz um monte de besteira. E as pessoas ficam sabendo. Aí o pastor vai lá e mata a mulher, ou então trai a esposa, ou entendeu? Mas o cara era de Deus, o cara era de Deus, agora perdi a fé. A igreja falou em vão, né? Porque de Sim. nada adianta o que ele falou, se não botou em prática. Sim. Aí... Ele mesmo não praticou, como se diz, né? Não, esse ia falar o nome de Deus, não, porque ele falou, ele estava ensinando o nome de Deus, mas foi em vão para ele. Isso é o nome de Deus, irmão. Então, pecar todo mundo peca, pecador todo mundo é. Agora, existe o arrependimento, existe o voltar atrás rapidinho, entendeu? Então, isso é ficar naquela situação, por exemplo, traindo a esposa, né? Ficar tramando para matar a esposa, ou várias diversas coisas, né? Esse é o falar o nome de Deus, irmão, porque eu sei o que ele quer, e eu faço tudo, e além do mais eu dou escândalo, né? Dou escândalo, porque se eu sou alguém que fala da palavra, eu tenho que ser um exemplo, não um escândalo. Então esse é o nome de Deus em vão. Tá bom? Vamos ver outro aqui. Só quem lê a Bíblia faz a pergunta: por que João Batista mandou seus discípulos ir perguntar a Jesus se ele era mesmo Cristo ou haviam de esperar outro? Essa pergunta aqui vocês vejam pouco, tá? Bem pouco, quase que nenhuma pergunta dessa. Por quê? Porque só faz esse tipo de pergunta quem lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia toda, uma, duas ou três vezes, ele vai perguntar para ele: caramba, mas porque se primeiro João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que tira o pecado do mundo, eu não sou digno nem de calçar sandália nele, e vinha passando na frente dele e ele falando para os discípulos, né? Quando ele veio para ser batizado, ele disse: como que é que eu batizo? Porque se tu tinhas que me batizar, ele disse: não, é assim para que se cumpra o que está escrito. Tudo isso João passou. Aí quando ele estava lá no cárcere, lá para ser morto,
O que aconteceu? Ele ficou com medo e disse, o seu discípulo, vá lá e vê se é ele mesmo que tinha que vir ou é outro. Aí tu vai dizer, mas não entendi. Primeiro ele disse que é o Cristo, depois ele duvida. Agora vamos lá para a explicação então. Em primeiro lugar, ele, como todo bom judeu, estava esperando o Cristo. Certo? Todo bom judeu esperando o Cristo. E ele pensou, cara, eu estou aqui ferrado, se ele fosse o Cristo, ele ia dar um jeito de tirar eu daqui. Eu vou ser morto? Né? Duvidoso. Aí, olha só, quando a carne está em euforia, quando a carne está passando, é que nem um cão acuado, tu só vai saber se ele morde ou quando tu acuar ele. Né? Aí ele vai morder até o próprio dono, às vezes. Né? Tu só vai conhecer ali. Então, na carne que ele estava vivendo, ele estava para ser morto, ele estava preso. E ele estava agoniado, ele disse, caramba, se esse fosse o Cristo mesmo, ele ia me tirar daqui. Ele ia fazer um milagre, ou qualquer coisa assim. Aí o que acontece? Ele vai lá, e ele, como todo bom judeu, esperando o Cristo, né? Que eles estavam esperando o Cristo. Ele diz, mas será que é tu mesmo? Vai lá. Aí ele disse, vai lá, diz para o João, que os cegos enxergam, o coxo está andando, o paralítico está sendo limpo, né? E o reino de Deus é pregado. Aí eles foram lá, aí ele teve a certeza, mas não adiantou. Então essa dúvida, volto a dizer, só tem quem lê a Bíblia Sagrada. Tá? Como outras dúvidas, né? Podemos falar de outro, porque um evangelho diz que Pedro se enforcou, o outro diz que ele se precipitou de um precipício e as entranhas saíram fora, né? E um diz que ele se enforcou, mas isso é tudo para uma outra palestra, tá? Para vocês eu já expliquei mais ou menos, né? Sim. Então, outros evangelhos também falam uma coisa, falam dos ladrão, o ladrão que o ladrão estava, num evangelho fala que o ladrão, ele disse, cala-te, disse para o outro, esse aqui nada fez, nós merecemos estar aqui, né? Porque o outro disse, se tu és o Cristo mesmo, tira nós daqui. Aí ele disse, cala-te, nós estamos aqui para merecer, mas esse aqui é inocente, ele nada fez. Aí no outro evangelho, diz que os dois falaram mal dele, entendeu? Mas esse tipo de coisa, e esse tipo de explicação, eu vou dar numa palestra, mas é só para você ver que tem diversidade, mas qual é o certo? Espera para outra palestra que você vai entender, isso aqui não vai dar tempo de falar hoje, tá bom? Mas o que está escrito é o que revigora até hoje. Então, as duas coisas, quase que isso, tá bom? Vou deixar você um pouquinho na dúvida hoje, vocês já sabem, tá? Mas isso é um assunto para outra palestra, porque senão não vai dar tempo. É palavra de Deus? Sim, continua sendo, certo? Outro dia. Vamos lá então. Chamado ao arrependimento. Vai lá, Lucas 13, do 1 ao 9. Folha lá para nós. Esse foi o caso dos galileus sacrificados por Pilatos. E a torre de Siloé que matou 18. 13, né? Lucas 13, de 1 a 9. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia enquanto oferecia o sacrifício. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira... Não, aí tá bom. Ah, tá. Bom. Esse contexto que o Mica leu aqui agora, ele está falando de arrependimento. Então ele está dizendo, Jesus, vocês acham que aqueles que estavam sacrificando lá os animais, né, no templo, e Pilatos mandou matar eles, misturar o sangue dele com o sangue dos animais, vocês acham que esses são mais pecadores que os outros? Que vocês? Vocês acham, por exemplo, que aqueles 18 que caiu a torre de Siloé em cima deles eram mais pecadores que os outros? Vocês acham? Esse modo de pensar é o que modo de pensar hoje ainda é assim, principalmente das pessoas da igreja, porque elas morreram porque pecaram mais, entendeu?
essas pessoas aqui aconteceram um acidente aqui porque elas pecaram mais. Mas o que diz o contexto? O contexto está falando de arrependimento. Ele diz assim, ele está dizendo assim, está vendo aqueles 18 lá? Se vocês não se arrependerem, vai ser assim também. O que ele está dizendo no contexto? Que aqueles 18 realmente pecaram, que nem esses aqui. Só que aqueles não se arrependeram. Esse é o contexto, de arrependimento. O contexto fala de arrependimento. E aqueles que estavam sacrificando os animais, também não se arrependeram, por isso que foram mortos. Todos têm chance de se arrepender dos seus pecados. Isso continuamente, continuamente. Só que chega uma certa hora que será cobrado. Porque já deu tempo de me arrepender. Tem gente que está no mesmo pecado 30, 40, 50 anos. Entendeu? E não deixa. Então vai chegar uma hora que vai ser cortado. O contexto fala disso, de arrependimento. Esses 18 lá da torre, e esses que foram sacrificados lá com os galileus, tanto esses como os outros, ele está dizendo, vocês também vão ter o mesmo destino, é só não se arrepender. Está entendendo? Vocês podem morrer tragicamente também. É só não se arrepender. Ok? Isso quer dizer que todos que morrem tragicamente não se arrependeram? Não. Existe uma porcentagem pequena que Deus trata diferente. Que Deus faz, por isso que o homem não entende todas as coisas de Deus, nem um pouquinho, só um pouquinho. Porque ele age diferente. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso. E o coração interno, as intenções do coração, só ele conhece. Por isso que cada caso é um caso. Ele faz para confundir até. Ele pode até tirar uma pessoa de uma vida tragicamente e levar essa alma antes que ele sinta dor. Também pode, ele é Deus, não pode? Sim. Então, para confundir os outros. Ele pode tudo, meu irmão. Esse é o Deus que eu sirvo, pode tudo. Pode todas as coisas. Nessa situação ele estava dizendo só, nesse contexto ele estava dizendo do arrependimento. Ó, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o estouro igual. Entenderam? Vamos lá. Agora dos eunucos, Mateus 19, 12. Agora vamos falar um pouquinho da homossexualidade versus a igreja. Isso aqui vai ser bom. Homossexualismo e a igreja. Mateus capítulo 19, versículo 12. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns assim mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Quem puder, que entenda. Entendeu? Não é todo mundo que pode entender isso. Tanto é que a maioria não entende. O que é isso? Eunucos. Eunucos são as pessoas que eram castradas para servir no reino. Ou tinha eunucos que não precisavam castrar, que ele já não tinha... eles escolhiam também pessoas sem desejo de mulher, para servir o rei, a rainha, né? O copeiro, muitas vezes era copeiro. Né? Então, eunuco era isso, sem vontade de ter relação com mulher. O homem, sem vontade de ter relação com a mulher. Ou então, vice-versa, a mulher, sem vontade de ter relação com o homem, ter vontade com a mulher. Nesse caso, eunuco ali nesse contexto é isso. Então está falando do homossexualismo. Ok? Então, em primeiro lugar, essa baboquice de baboseira também, de dizer que o homossexual, a cura gay, por exemplo, é outra... Meu Deus do céu. Os caras não entendem. Tem aí o texto. Aí o texto. O Silas Malafaia, principalmente, não entende isso aí, nunca leu. Acho que ele não lê Bíblia. Uma pergunta. Uma pessoa homossexual já nasce assim? É o que nós vamos ver agora, eu vou falar sobre isso. O que o Lica leu ali? Uns eunucos nascem assim, viste ali? Uns nascem, outros se tornam por causa do reino de Deus, que são os casos dos padres, ok? Ou então missionário que não quer fazer família, quer levar a palavra e tal, né? Também tem alguns casos, né? E outros nascem assim, se tornaram assim, vamos lá, nascem assim, se tornaram por causa do reino de Deus, né? E outros, eles são assim por causa de algum trauma, também pode, tá? Foram abusados de pequenos, né?
foram abusados de pequeno, talvez gostaram disso e veio esse trauma e já não quer mais nada com mulher. E tem N motivos. Mas o que isso significa, o que eu quero explicar é o seguinte, que a Bíblia está falando, a palavra de Deus diz que uns são assim porque nascem assim, homossexual. Outros, eles viram homossexual ou preferem não ter relação com as mulheres por causa do reino de Deus. E o outro é o que eu expliquei assim, que teve algum trauma ou alguma coisa assim, que outros, então, para você entender melhor, outros se tornaram, depois, numa certa idade, se tornaram assim. Por causa disso. Gostaram, tiveram um trauma, foram violentados ou decidiram, sem mais, sem menos, ir para esse lado. Então, até ali vocês estão me entendendo. Então, esse negócio de cura gay, pelo amor de Deus, gente, a palavra de Deus diz que isso é assim. Agora, como é que tu vai curar um gay se ele nasceu assim? Como é que faz? A palavra de Deus está dizendo, a palavra que vocês carregam debaixo do braço, porque eu acho que não leem, vocês que falam essa besteira, tá? Cura gay é para acabar, né, meu irmão? Então, se ele nasce assim, se ele nasce desse jeito, como é que tu vai fazer ele ter vontade por mulher? Como é que vocês vão fazer isso? Ele nasceu desse jeito. Esse é um que nasceu desse jeito. Então não existe cura gay, meu filho, porque se ele nasceu assim, já com vontade, dessa vontade contrária, antagônica à realidade humana, é claro que não vai ter cura para ele, porque está introjetado os genes dele assim. Entendeu? Essa é a vontade dele, então não tem como ter cura. Mas eu conheço alguém que eu já vi, pessoas que eram depois, não são mais. Então deixa eu te explicar. A maioria dos casos dessas pessoas que vão dar, até eu já vi na igreja, eu era, agora eu me casei e tal coisa. Escuta só, essa pessoa ela tem uma luta o resto da vida. Essa pessoa ela tem uma luta com a carne dela mesma, mesmo tendo uma esposa agora. Porque essa vontade não vai sumir, meu irmão. Essa vontade vai ficar com ele. Mesmo ele dizendo na frente das câmeras, eu mudei, agora eu sou homem. Essa luta é interna. Essa luta ele vai ter esposa, ele vai ter até filhos. Agora essa luta... Então ele veio com isso, né? Porque tem pessoas, avó agora mudando. Esse é o caso que eu disse. Talvez não veio, mas mudou. Mudou depois, quis por causa de alguma outra coisa. Entendeu? Agora não são aqueles que nascem, eu estou falando daqueles que mudam a opção. Por quê? Queriam botar no inferno e dizer, no inferno eu não vou. Porque eu sou gay, eu vou me mudar. Tá entendendo? Aí o que eu vou arrumar uma esposa? Já estou indo na igreja, agora eu vou arrumar uma esposa. Mas ele tem vontade, passa um homem, ele tem vontade, meu irmão. Então ele vai ter uma luta interna com ele mesmo. Com ele mesmo. Essa luta, ele vai ter esposa, vai ter filhos, né? E essa luta vai continuar até ele sair daqui, meu irmão. Se ele for aquele que perseverar até o fim será salvo, não é assim? Pois é. Como é que tem que, hoje em dia, assim, tem famosas, que são avós, tudo, e agora, depois de velho, tem que ter mulher com mulher. Sim, essa opção, aí tem vários motivos. Tem até um motivo espiritual também, tá? Que deram brecha para que isso, mas isso aí é uma minoria, tá? Minoria, eu nem gosto de falar nisso porque eles vão entender mal. Tem até mas é a minoria, que tem até alguma coisa maligna, minoria, ok? E tem outros casos que naquela opção eles já se enjoaram, agora vamos experimentar essa aqui. E não, gostaram, não, vamos daqui, aqui tá bom, o outro já enjoei, o cara é rico demais, às vezes ele quer experimentar uma coisa, quer ver se por trás é bom e tal, porque tem muito dinheiro, por lá frente ele já fez que chega. Olha, são N casos, entendeu? Que eu poderia ficar aqui falando. Agora o que eu quero frisar é o seguinte, pessoal, a maioria das vezes vocês querem que uma cura gay, vocês querem que o cara vira homem, tudo bem, eu até entendo os religiosos, né? Entre aspas, porque isso não passou com eles, nem com os filhos, né? Mas então, essa coisa que acontece aí, vocês têm que tomar cuidado, pessoal. Vocês têm que tomar cuidado. Porque eu admiro a pessoa que vai até o fim, agora ele tem esposa, né? Ele tem filhos, ele sente aquela atração, ainda tem projetado, ele não vai dizer na frente das câmeras, não vai dizer para ninguém, mas isso está nele, está dentro dele. Agora, se ele aguentar até o fim, com certeza ele vai ser salvo. Tem que ser cabra macho. Por quê? Cada um recebeu
uma coisa para carregar uma cruz. Entendeu? Aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Não é assim que Jesus disse? A cruz é pesada, meu irmão. A cruz não é aquela feita de palitinho ou de isopor, então aquele bambuzinho que fazia gaiola. Não! A cruz é pesada. A cruz nós temos espinhos na carne, que se nós aguentarmos até o fim, seremos salvos. Agora, o que acontece na religião? Há dois extremos. Qual é os extremos? Aqui tem um extremo religioso que diz que o gay não vai ser salvo, ok? E aqui tem outro extremo dizendo que não tem problema nenhum, que o gay pode fazer a promiscuidade que for, que vai ser salvo. Então são o quê? Dois extremos. Jesus disse, não vai nem para um lado nem para o outro, vai no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vai nem para a esquerda nem para a direita. O que é a esquerda e a direita? Extremo, extremo. Está entendendo? O que nós temos aqui? Um extremo que diz que a igreja está condenando o gay que vai para o inferno, e o outro extremo dizendo que pode fazer de tudo, não tem problema até o final da vida, que não tem problema nenhum. São dois extremos. Agora ninguém pega o caminho, traça o caminho. Ninguém, não vi até hoje na televisão, na mídia, que foi dizer para a pessoa assim, escuta só, tu tens uma cruz para carregar, eu tenho a minha. A tua cruz eu sei que é uma das mais pesadas que existe, ou a mais pesada, porque mexe com a carne. Entendeu? Se tu conseguir carregar essa cruz, não vai ser fácil. Mas olha sempre para os lados, porque Deus disse que vai dar o escape para ti não pecar. Vai dar o escape. Eu nunca vi alguém falar isso na televisão. Então, o que acontece? Vai devagarzinho. Vai tentando, de uma hora para outra, ele vai cair, vai pecar, vai indo. Ok? Se lá no fim da vida dele, no fim da cama, com uma AIDS, ele se arrepender lá, não importa o que os outros pensam. Importa que Deus quer salvar. Ele se arrependeu do coração, do fundo do coração. Ele diz, cara, minha vida foi toda promíscua, eu queria sair disso, não consegui, e eu fui fraco, e meu Deus, será que ele me perdoa? Aí os anjos começam com festa lá em cima, porque eles se arrependeram. E o ser humano não entende isso. O ser humano olha ele no fundo da cama com AIDS e diz, está no inferno. Ele não fala de boca, ele fala aqui. Ele diz, está no inferno. E não sabe a conversa que ele está tendo com Deus, a prosa. Ele diz, meu Deus, será que tu me aceita ainda? Será que eu tenho chance? Eu me arrependi aquilo tudo, agora eu acho nojo. Entendeu? Aí é ele Deus. Não é a sociedade, não é nenhum ser humano. Intermediário nenhum. Nenhum intermediário. Ele vai ser salvo. Quem não vai ser salvo é esse bunda mole aqui que está julgando aquele. Porque já está julgando. Está entendendo? Há muitos extremos, mas não vi um até hoje na mídia dizer assim, é assim o caminho, aqui não é para a direita nem para a esquerda. Tu pode sim, isso aqui vai lutando, meu irmão, não interessa se tu pecar, vai lá. Hoje tu vai, de repente tu cai de novo, vai pegar um homem de novo, vai lá, vai indo, mas não desiste. Nem que tu vai 10, 20, 30, 100 vezes, mas vai tentando. E quem sabe ainda depois, se ele não conseguir sair dessas tentativas todas, lá no fundo da cama com AIDS, ele ainda pode se salvar sim. Tu não salva, ele, eu, mas Jesus salva, porque ele se arrependeu, ninguém está sabendo, é ele, Deus, ele diz, caramba, que nojo que eu tenho de mim mesmo agora, e agora eu estou no inferno. Aí Jesus diz para ele, tenha calma, que era isso que eu queria, esse arrependimento que eu queria, que nenhum ser humano sabe, nenhum entende, eu e tu estamos proseando. Está entendendo? Não vi um na mídia aí até hoje falar isso, eles só sabem ir para a esquerda ou para a direita, dois extremos. Não teve um cabra-baixo que diz, olha, assim, 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 vai lutando, que isso um dia vai, se tu, por favor, vai, não desista. Isso é uma coisa da carne, é que nem droga, é que nem uma coisa da carne, é terrível, meu irmão. Tem gente que só vai deixar das coisas lá depois de velho. Tá entendendo? Depois de velho, e depois de velho ninguém vai saber. O cara deixou, se arrependeu, ninguém vai saber. O cara morreu lá no intermediário da cama, 5 ou 10 minutos antes, ele disse, cara, eu vou para o inferno mesmo, agora estou enojado de mim mesmo, só que eu não posso mais voltar atrás, agora estou lascado. Ele diz, aí Jesus disse, está nada, vem cá, já te arrependesse. Tá entendendo? E essa prosa lá nos últimos minutos da vida dele, ninguém vai saber. Ninguém. Só ele Deus. Outros não, outros já conseguiram conviver com isso e mesmo tendo vontade foi
Foi indo, foi indo. Outros não, outros vai lá no meio do caminho, depois de muitos anos, aí ele consegue, aí ele deixa, nem aquele Clodovil. Clodovil, vamos brincar, todo mundo lá em cima com Clodovil, meu irmão, lá com Jesus. Eu vi essa entrevista dele que ele deu? Sim. Ah, meu irmão. Aquele Esper agora também, se aguentar firme, né? Se aguentar firme, conheceu Jesus agora, ele diz, não, agora eu já sei que não pode, tá? Se ele se aguentar firme nesse como ele está aí, o Esper é velhão já, deve ter uns 70 anos. Esse eu não vi não. É um costureiro também. Não, eu não vi esse depoimento dele. Mas você sabe quem parece, Então, são pessoas assim, não interessa a idade, não interessa, agora se ele aguentar firme, tá? Ele vai passar no teste. Isso é um teste, meus irmãos, isso é um teste. Nós temos aqui, quando você pergunta assim, para que nós temos aqui, sofrendo tanto, carga pesada, espinho na carne, tal e coisa, então para que isso? Ora, simplesmente porque o céu é bom demais. Então, para nós chegar lá, tem que passar por isso, carregar a cruz. Carregar a cruz, se lembra de Cristo? Carregar a cruz. Negar a si mesmo, negar. Isso aqui quer. Aí a tua alma, tu diz, não cedo. Tu não vai, quem manda em ti sou eu, sua carne. É a minha alma que ama Jesus. Entendeu? Agora isso vai te isentar de ter alguma... Não, essa é a luta. Para ver se tu passa no teste ou tu roda. É para isso que nós temos aqui. Isso é só para um teste. Só tem 2 lugares, céu e inferno. 2 dimensões. Aliás, tem mais dimensão, terceiro. Sabe? Agora eu estou falando da salvação. 2 dimensões. Salvação e perdição. É só para saber isso. É só para isso que nós estamos aqui, para saber onde nós vamos. Esse é o teste. Vamos passar no teste, rapaziada, mulherada, tá bom? Entenderam? Vamos lá então. Então vamos para... Está quase acabando, pessoal. Ah, outra coisa. Dificuldade de enfrentar a morte. Paulo disse que tinha vontade de partir, mas ao mesmo tempo queria ficar para gerar filhos em Cristo. Né? Ele disse, estou com vontade de partir doidado, cara. Eu quero ir lá. Mas ao mesmo tempo... Tinha uma missão ainda. Ao mesmo tempo eu estou aqui para gerar filhos em Cristo, então eu vou ter que ficar. Então o que é isso aí? Deixa eu explicar para vocês. Você lembra da carne? A carne está querendo ficar. Sempre ficar. Ela quer usufruir daqui, desse mundo aqui. A alma, que agora conhece Cristo, entendeu? Ela está doida para subir, para partir com Cristo. Então fica isso acontece em mim direto, pessoal. Direto, tá? Minha carne quer ficar. Isso aqui, minha alma está doida para subir com Cristo. Eu quero brincar lá com Ele. Eu sei que aquilo lá tive um gostinho. Por isso eu estou doida. Minha alma está doida para ir. A minha carne que não presta, ela só quer saber daqui. Tanto é que ela vai ficar aqui. Ela vai para o barro, ela é corrupta. Se ela fosse boa, ela ia subir com a minha alma. É isso que o pessoal não entende. Aí eles, tatuagem não pode, pintura não pode, vestido não pode, amigo não pode, entendeu? Por quê? Alma, né? Então eles misturam as coisas. Aqui, ó. São 2 coisas antagônicas, vivem em nós vivemos com isso, mas são antagônicos um ao outro. Se a alma ficasse com a carne, ou a carne com a alma, aí seria pecado. Fazer um monte de coisa, né? Tem essas bobicinhas que eles falam na igreja. Mas isso aqui fica, a tatuagem que tu fizer aqui vai pro bar. A pintura que tu fizer aqui, vestir-se uma calça porque é de homem, nunca vi, vai ficar aqui. Esse corpo vai ficar aqui. Não interessa o que tu fazer com ele aqui. É claro que interessa tu pecar. Agora essas bobicinhas não. Se fosse isso, se fosse boa essa carne aqui, ela ia com isso aqui, calma. Não ia? Não fecha então? O que acontece comigo? A minha alma quer ficar e o meu corpo quer ficar e minha alma quer subir. Isso é uma luta constante para quem conhece o Evangelho de Jesus. Ok? Quem leu o Novo Testamento entendeu tudo ali, principalmente os Evangelhos. Agora, entendeu Jesus, aí ela está doida para encontrar com o rei. Está doidinho. Isso aí leva tempo, tem pessoas que só vão sentir isso quando ser velhinhas. Outras vão sentir mais cedo, que é o que eu sinto. Entendeu? E com o meu rei. Agora, a minha carne está aqui, querendo ficar. Entendeu? Essa é uma luta. E essa aqui, que o espírito não se mete. Entendeu? Porque ele sabe que a alma está escolhendo o que é do melhor.
Eterno nascimento. É isso aí, pessoal. Está bem definido isso aí, a minha alma. Isso aí, com quem está vendo em casa também, eu sei que muitas pessoas vai dizer é isso que acontece comigo. Aquela música, O Último Julgamento, dá quase para se encaixar naquele do Espírito, né? Senta aqui nessa mesa. Sabe aquela música que diz? Senta aqui nesse... Entra aqui aqui, vamos nesse... conversar. Então para ver o que, porque eu ia pedir para você, né, onde... no fim mais ou menos. Então, para terminar, diz aqui, as pessoas, isso é uma pergunta também, tá? As pessoas conseguem realmente converter as outras por se esforçarem muito? Isso eu dei uma palhinha aqui antes, né? Então, isso é uma pergunta feita, então, também. As pessoas conseguem realmente converter as outras se esforçarem? O que vocês acham? eu acho que não. Valeu. Se a pessoa se esforçar, lê isso ali e diz, agora eu vou... Eu acho que eu não vou convencer alguém, a própria pessoa que Tem vai... que se convencer sozinha. mas ela não se convence sozinha, não tem jeito se não tiver o Espírito de Deus. Entendeu? Senão, Sim, não. Aí o que eu quero dizer com isso? Nós fizemos, é bom porque nós já temos cavando pneu, conhecemos Cristo e agora é com nós. Agora vamos lá, vamos pegar um aqui na rua e vamos lá, vamos levar para o céu. Entendeu? E agora o trem é feio aqui comigo, vamos lá. Exercício da Academia de Jesus. Entendeu? Não adianta nada disso. Se o Espírito Santo não trabalhar, ele diz, não é por força, né? É pelo meu Espírito, não é por força. Tu não consegue convencer ninguém. Tem gente que diz, ganhei aquele para Jesus, o outro diz, preguei lá, ganhei 11, 12, 20 para Jesus. Olha só o que os caras falam, rapaz. Quer dizer, levantaram a mão, um deu uma choradinha aqui, ele disse, esse tá ganho. Esse agora é de Jesus. Está garantido. Entendeu? Eles não sabem que isso é um processo que ninguém vai convencer ninguém se não for o Espírito de Deus. Por isso que eu disse para vocês, se não tivesse nenhum ser humano na face da terra para evangelizar, com o intuito de evangelizar, ninguém se perderia e ninguém se salvaria nada mais e nada menos do que acontece hoje, agora. Não depende do ser humano nunca. Sabe por que vocês vão dizer? Vocês podem dizer, mas lá, o ID. O ID. ID, pregar para todo mundo, né? O evangelho, tá. Esse ID era quando estava se formando a igreja de Cristo. Então precisava isso, tá, pessoal? Precisava porque começou o movimento de Cristo ali, o Cristo veio. Então agora, pela sua misericórdia, Cristo então estava usando os próprios seres humanos para falar dele. Entendeu? Hoje não precisa mais disso. Todo mundo tem a palavra. E quem não tem, é o que eu já falei. Não precisa de nenhum ser humano para ser salvo, que o próprio Espírito vai convencer ele. O próprio Espírito. Aquele que nunca falou de Jesus, nunca ouviu falar, ele está capinando. De repente, ele... que é isso? Uma coisa estranha. De vontade de amar, de fazer o bem, de vontade disso, de vontade daquilo, de vontade de pegar, se não tem palavra, se tem, pega, de vontade de conhecer melhor, ele vai lá na mídia, na internet, de vontade, e aquela vontade vai pulsando, ninguém falou, por isso que ninguém acreditou quando eu disse do jeito que eu era, muita gente me conheceu do jeito que eu era, ninguém acreditou quando eu ia para a igreja dar meu testemunho e dizia, não, alguém falou de Jesus para ti, alguém orou por ti. Eu disse, cara, só se for para me morrer. Porque do jeito que eu era temido, como eu era, terrível e temido, só se for para me morrer. Alguém orar por mim. Entendeu? Ou alguém falar de mim. Tantos que eu ouvi os crentes passar, nunca ninguém veio falar de Jesus para mim, cara. Nunca. Aí tinha um crente lá na minha rua, uma vez eu pegava o ônibus com ele, sabia que ele era crente, mas a conversa dele era outro papo. Era outro papo. Não era sobre Jesus. Nós esperava o dia, nem claro, o dia escuro, nós tínhamos que pegar o ônibus cedo, de madrugada, às 5h30 da manhã. Nós pegava o ônibus, 6 horas, o dia escuro. E o papo era outro, nunca foi de Jesus. Crente, daquele de carregar os filhos, a mulher e a Bíblia debaixo do braço. Então nunca ninguém falou de Jesus para mim. Como é que aconteceu? O Espírito de Deus, só Ele me convenceu. Só Ele. Só Ele.
Vocês sabem, já quem não conhece meu testemunho, o que aconteceu. Lá quando eu estava dormindo, ele veio lá e fez o serviço. Né? Então, é errado evangelizar? Então está dizendo que é errado? Não, não estou dizendo isso, cara. Estou dizendo que Deus não precisa disso. Se você quiser fazer isso hoje, né? Se você for impulsionado não forçar a barra, até Ele vai te usar. Aí tu vai dizer, sem querer eu falei, eu acho que adiantou. Por quê? O Espírito impulsionou, não foi uma coisa forçada. Entendeu? Não foi nada forçado, aconteceu. Aí não tem problema, aí é beleza, é Deus te usando. Mas se ele não quer, não força a barra, porque tu não vai ganhar ninguém. Quem ganha é o Espírito de Deus. É nesse ponto que eu respondi no começo, né? Que eu acho que com orientação tudo bem. Agora, se não partir... Se não partir, se ninguém falar de Jesus, o cara não esquenta a cabeça que se ele é para ser salvo, se ele tem uma alma boa, ele vai ser salvo sem ninguém falar de Jesus. Se quer, vai. Agora eu não concordo os caras saírem de um país para o outro para morrer lá no outro, se aqui o país estava cheio, queria tanto. Por que não fez aqui? Por que não falou para o vizinho? Não, entendeu? Ele tinha que ir lá quando não precisava, porque lá o Espírito Santo também está. Entendeu? São extremos. As pessoas têm muito, os evangélicos principalmente, têm extremos. Os católicos não dá para dizer que tem extremo porque eles não conhecem muito, eles vivem o dia a dia, mas eles não conhecem muito o que está escrito, porque quase ninguém lê, né? Mas esses aí têm mais percentagem, como eu disse para você, a percentagem maior deles ser salvo do que aqueles que conhecem. Então. Tem espaço ali ainda para fazer uma pergunta para você? ti? Sim, pode. Aquela dúvida que surgiu para mim ali, que eu lhe falei, eu escutei teu áudio e depois fiquei meio assim. Porque você falou para mim do choro é carnal, né? No vídeo. E o choro é coisa do carnal, não é espiritual, o sentimento é carnal. Eu queria mais ou menos tu me explicar assim, um pouco nisso aí. O choro não, que ali é que está, que eu disse para vocês que a carne, te lembra que eu disse no começo que a carne às vezes sente umas coisas boas, são pouquíssimas, né? A maioria é tudo errado que ela quer. E uma das coisas boas que ela sente quando a minha alma vê alguma coisa e começa a chorar, porque a carne está grudada na minha alma. Então ela é obrigada a florir alguma coisa. O que vai florir na minha pele? O choro, porque eu achei gostoso, eu achei bonito, entendeu? Então a minha alma sentiu primeiro e a minha carne então fez aquilo de bom. A única coisa de bom que eu acho que ela sentiu o choro, porque ela sentiu uma coisa boa da alma. Então são uma das poucas coisas que a carne faz de bom. E outras coisas que a carne faz de bom, dá para contar, quem sabe aqui na mão em 5 dedos. O resto é tudo ruim, cara, tudo. Ela vai exteriorizar, muitas vezes, o que a alma sentiu de bom. Por quê? Porque ela está grudada. Não porque ela é boa. Não. É que quando já chorou é porque já sentiu o íntimo lá da Isso, alma. da alma. Não tem nada. A alma, a carne, ela só... Assim como eu sinto raiva, ou sinto ódio, ou não tenho misericórdia de alguém, a minha alma sentiu isso e ela minha carne está extrojetando, entendeu? Para fora, né? Assim como eu não consigo perdoar, minha alma, ela não consegue perdoar alguém que me fez mal. A minha carne que está grudada em mim vai expressar isso. Aí vai expressar como? Fazendo mal para aquela pessoa, né? Falando mal dela, um monte de coisa. O que eu posso dizer, o que a carne sente de bom, que vai de bom, são pouquíssimas coisas. Por quê? Porque a alma sentiu. E ela é obrigada, ela não tem como sair, ela é obrigada a desabafar. Mas a maioria, 95% ou mais por cento, é só coisa ruim. E aí, tu vai ter que ter isso aqui, a alma boa, escutando isso aqui, para conseguir dominar esse aqui. Sempre assim. Se a tua alma for boa, ela escutou aqui. Se ela escutou aqui, ela domina aqui. Se não, ela perde. Se a tua alma não for boa, ela vai perder para esse aqui. Entendeu? Por isso, cabe ao homem dominá-lo. Lá na frente da Bíblia, lá no Gênesis. O pecado já está na tua porta, já está na tua frente, já está em ti. Agora cabe a ti dominar com a tua alma. Aí tu segura isso aqui, a carne. Agora, se tu não dominar
a alma, a carne, com isso aqui, esse aqui, ele não vai fazer mais do que te dizer o que é certo. Agora, quando tu estás sempre dominando aqui, aí esse aqui eles chamam de batismo do Espírito Santo, que isso é uma coisa para uma outra aula também, que eu não concordo, que esse tal de batismo aqui é nada menos que convencendo agora. Antes ele dava dica. Isso é certo, aquilo lá não é, isso é lícito, aquilo lá não é. Agora, tanto a tua alma obedeceu esse aqui, que dominou esse, que agora esse aqui não só dá dica, mas vai te convencer. Convence de uma tal maneira que tu não tem mais como pecar. Agora Cristo vive em ti. Esse aí é um papo para uma outra aula, o batismo do Espírito Santo. Que é isso aí, nada mais nada menos que isso. É o domínio dos dois aqui. Domínio do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que eles falam entre aspas, né? É esse aqui convencendo agora esse. Não dando só as dicas, mas convencendo agora. É nada mais nada menos que isso. Aí tem várias situações, né? Aí os loucos dizem, aí vem aquela tal de falar em língua, de coisa, é obrigado. Cara, tanta loucura que tu vê, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa falar em língua nenhuma. Mas isso é um assunto para um outro dia. Tem alguma pergunta, Mãe? Não. Tem alguma pergunta aí? Esse vídeo eu vou passar de novo para as pessoas individualmente, tá? Individualmente, eu vou passar para todos que eu tinha perdido muitos contatos, né? Que eu inclusive perdi os meus áudios todos. Né? Tem que falar com alguém aí para me mandar, que eu troquei o celular e não fiz backup. E sempre vou fazer agora, me arrependi. Nem que demore mais uns 3 ou 4 ou 5 horas lá fazendo backup, mas pelo menos não perde nada. E assim eu perdi. Tinha que ter separado, né? Tudo, né? Todo mundo tem os áudios. Agora eu vou pedir para alguém me mandando. O Lica tinha até esses dias. O Lica perdeu, né? Eu joguei no computador e lá não deu para ver, depois eu apaguei. Pena. Tá bom, então. Ele tirou do celular que carregou demais, né? Isso tudo que nós aprendemos hoje aqui foi um passeio na Bíblia, né? Claro que nós podemos passear quantas vezes quiser, que vai ter assunto aí, meu Deus do céu, até nós morrer. Sim. Mas isso eu fiz hoje para tirar algumas dúvidas, algumas perguntas de algumas pessoas também, né? E passear na Bíblia para tirar as dúvidas, porque tinha muita dúvida. Principalmente, eu acho que valeu bastante hoje sobre o homossexualismo versus igreja também, né? E que tomara que alguém entre na mídia para andar no caminho e não seguir dois extremos. Tá bom então, pessoal? Um abraço, Deus abençoe.